Terceira Era, capítulo 9b, Os Reis de Arnor. Yo, sejam bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar um pouco sobre os Reis de Arnor. Arnor, ou o Reino do Norte, foi um reino dos Dúnedain, localizado na região de Eriador, ao norte da Terra-média, fundado por Elendil, em 3320 da Segunda Era. Durante toda a Segunda Era, muitos homens da ilha de Númenor migraram para a Terra-média fundando cidades e vilas por toda a região de Eriador. E essa imigração teve o seu boom quando os homens de Númenor se dividiram entre os fiéis e os homens do rei, porque os homens do rei cresciam cada vez mais em números e se tornavam maioria, até que eles começaram a perseguir os fiéis na ilha, que a partir de então começaram a se mudar em grandes números para a Terra-média. Quando os homens do rei decidiram desafiar os Valar, Elendil veio com 9 barcos à Terra-média, trazendo os remanescentes dos Númenóreanos fiéis aos deuses. E como punição à sua rebelião, o próprio criador Eru Ilúvatar destruiu toda a frota dos homens do rei junto com a ilha de Númenor. E foi assim que, do outro lado, Elendil, com a ajuda do rei élfico Gil-galad, fundou o reino de Arnor, unificando todos os Númenóreanos que moravam em Eriador, na Terra-média. No ano seguinte, porém, seus filhos Isildur e Anarion viajaram para o sul e fundaram outro reino, Gondor. E Elendil morreu na Batalha da Última Aliança, onde, no final da Segunda Era, todos os povos livres da Terra-média marcharam para Mordor com o objetivo de destruir Sauron de uma vez por todas. E esse evento pôs fim à Segunda Era da Terra-média. Seu filho Anarion também pereceu nessa batalha, então Isildur foi coroado como rei de Gondor e Arnor. Mas ele passou o governo de Gondor para seu sobrinho, Menedil, filho de Anarion, para que então ele pudesse focar em governar os Dúnedain do Norte. Mas acontece que no segundo ano da Terceira Era, Isildur foi atacado por orcs em seu caminho para Arnor. E ali ele pereceu, junto de seus 3 filhos mais velhos, Elendur, Aratan e Sirion. E assim nós começamos o capítulo de hoje, pelo terceiro rei de Arnor e filho mais novo de Isildur, Valandil. Valandil significa amigo dos Valar em Quenya, e ele foi o terceiro rei de Arnor, reinando do ano 10 até o ano 249 da Terceira Era. Valandil, filho de Isildur, nasceu no mesmo ano em que foi formada a Última Aliança. E como ele tinha apenas 1 ano de idade quando os exércitos marcharam para Mordor, ele ficou em Rivendell com sua mãe. Quando seu pai, Isildur, morreu, Valandil tinha apenas 13 anos e teve que esperar até completar 21 para poder ascender ao poder. Ele reinou por mais tempo do que qualquer rei de Arnor ou de Gondor, tendo um mandato de 239 anos. Eldacar significa elmo élfico e ele foi o 4º rei de Arnor, tendo reinado do ano 249 até o ano 339 da Terceira Era. Durante o reinado de Eldacar, filho de Valandil, nada de muito significativo aconteceu, pois Arnor vivia um período de paz após a derrota de Sauron, assim como o resto da Terra-média. Arantar significa o Senhor dos Reis em Quenya, e ele foi o 5º rei de Arnor, reinando do ano 339 até o ano 435 da Terceira Era. E assim como na época de seu pai Eldacar, nada de muito interessante aconteceu em seu reinado. Tarsil é a palavra em Quenya para Dúnedain, que é a palavra em Sindarin para Homem do Oeste. Ele foi o 6º rei de Arnor e reinou do ano 435 ao ano 515 da Terceira Era. Também sem maiores problemas, pois como eu já disse, a paz reinava na Terra-média. Torondor, cuja etimologia do nome eu particularmente desconheço, foi o 7º rei de Arnor e reinou de 515 a 602 da Terceira Era. E Torondor, filho de Tarsil, também reinou em um tempo de paz onde nada de interessante aconteceu. Valandur significa servo dos Valar em Quenya e ele foi o 8º rei de Arnor, reinando do ano 602 ao ano 652 da Terceira Era. Valandur, filho de Torondor, teve um mandato relativamente curto, pois assim como Isildur, ele morreu prematuramente de forma violenta. Como exatamente ele morreu não foi registrado, mas com certeza ele morreu assassinado. Elendur significa servo dos elfos em Quenya e ele foi o 9º rei de Arnor, reinando do ano 652 ao ano 777 da Terceira Era. Elendur, filho de Valandur, assumiu o trono após a morte de seu pai e teve um mandato tranquilo em tempos de paz. Earendur significa servo do mar em Quenya, e ele foi o 10º e último rei de Arnor,
reinando do ano 777 até o ano 861 da Terceira Era. O reinado de Arendor, filho de Elendor, em si foi bem tranquilo, sem nenhum evento significativo. O problema surgiu depois da sua morte. Entenda, Earendor tinha 3 filhos, que do mais velho para o mais novo eram Amleth, Thorundur e Aldarion. Seguindo a ordem natural de sucessão, Amleth, o filho mais velho, seria o herdeiro legítimo e o 11º rei de Arnor, certo? Pois é, mas acontece que os 2 filhos mais novos, em toda sua ganância, não aceitaram ser governados pelo seu irmão mais velho. Começaram 2 movimentos separatistas distintos em Arnor. Amleth, porém, não aceitou isso e se declarou como o rei de toda Arnor, começando assim a Guerra Civil no norte. Amleth não conseguiu deter seus irmãos, pois eles tinham o apoio de outros lordes e da população das regiões que desejavam se separar do reino unificado de Arnor. Então, em 861 da Terceira Era, Arnor se fragmentou em 3 reinos distintos e independentes, e sendo assim, a capital do antigo reino unificado de Arnor, Anúminas, foi abandonada, pois seus habitantes agora precisavam escolher a qual reino serviriam e, portanto, para onde eles se mudariam. Em torno da cidade de Fornost, Amleth fundou o reino de Arthedain, e em Tarbad, Thorundur fundou Cardolan, enquanto que, a partir de Camethbrin, Aldarion formou Húdaur. Quanto aos reis de Cardolan e Húdaur, nós não possuímos registros oficiais quanto aos seus nomes, as datas de nascimento ou dos seus reinados e etc. Tolkien nunca nos deu essas informações e tudo que nós sabemos sobre eles são apenas algumas citações nos registros dos eventos mais importantes da Terra-média. Então, os nomes dos reis e as suas datas de nascimento e de mandato que eu vou falar aqui não compõem o legendário. Mas os fatos e acontecimentos que tomaram lugar durante seus reinados, sim, esses fazem parte do legendário. Então, por favor, não se confundam. Mais uma vez, os nomes dos reis e as datas de seu nascimento e reinado não foram escritas por Tolkien, mas os fatos e acontecimentos que tomaram lugar durante seus reinados foram. E esses nomes que eu vou falar aqui, eles vêm de um card game licenciado, mas eu só vou usar para fins ilustrativos, sabe? Porque senão ia ficar um saco o vídeo também eu falar de um monte de rei que não tem nome. E com isso do fora do caminho, vamos lá, começando por Cardolan. Thorundur era o filho do meio de Earendor e o primeiro rei e fundador do reino de Cardolan. Após a morte de seu pai, ele liderou o movimento separatista de Tarbad, que acabou se tornando a capital do novo reino de Cardolan. Em área, Cardolan era o maior dos 3 reinos do norte, e nele continham-se uma parte da Vila de Bree, Barrow Downs, South Downs, a Floresta Velha e a Greenway, a estrada que ligava Arnor a Gondor. Thorundur morreu em 936 da Terceira Era. Turambar, filho de Thorundur, foi o 2º rei de Cardolan e morreu no ano 1001 da Terceira Era. Cirion, filho de Turambar, foi o 3º rei de Cardolan. Durante seu reinado, os hobbits chegaram a Eriador e muitos Harfoots e Fallowhides se estabeleceram em Cardolan. Cirion morreu no ano 1079 da Terceira Era. Tarandil, filho de Cirion, foi o 4º rei de Cardolan, e ele morreu no ano 1153 da Terceira Era. Kalimendil, filho de Tarandil, foi o 5º rei de Cardolan, e ele morreu no ano 1235 da Terceira Era. Tarsil, filho de Kalimendil, foi o 6º rei de Cardolan, e em seu reinado, muitos orcs advindos da Floresta das Trevas começaram a atacar o povo de Cardolan, e mais tarde, o Witch King fundou o reino de Angmar, declarando guerra ao reino dos Homens do Norte. E nessa época, muitos hobbits começaram a se mudar para o vilarejo de Bree, fugindo da guerra contra Angmar. O rei Tarsil morreu em 1287 da Terceira Era. Tarastor, filho de Tarsil, foi o 7º rei de Cardolan, e ele morreu em 1332 da Terceira Era. Minalcar, filho de Tarastor, foi o 8º rei de Cardolan,
E durante o seu reinado, Malvegil, rei de Arthedain, proclamou-se como rei de Arnor. Só que Minalcar não o reconheceu como tal. Porém, quando Argeleb I se tornou rei de Arthedain, ele renovou a proclamação de seu pai. E Minalcar de Cardolan mudou de ideia devido às suas perdas nos conflitos contra Angmar, reconhecendo assim o seu título de rei de Arnor. Porém, Húdaur resistiu novamente ao rei de Arthedain e se aliou a Angmar. Argeleb, o rei de Arthedain, morreu em uma batalha contra o reino de Húdaur. E então Minalcar de Cardolan e os elfos de Lindon auxiliaram um novo rei de Arthedain, Arveleg, a vingar a morte de seu pai, Argeleb. E os dois então derrotaram o reino de Húdaur em uma outra batalha, conquistando assim uma porção de suas terras. Minalcar morreu em 1381 da Terceira Era. Ostorr, filho de Minalcar, foi o nono e último rei de Cardolan. Ele morreu sem deixar descendentes nas guerras contra Angmar, em 1409 da Terceira Era, pondo fim à linhagem de Isildur no reino de Cardolan. E sendo assim, o rei de Arthedain, na época Malvegil, nomeou como governante de Cardolan Nirnadel. Ela não era descendente de Isildur e não foi considerada como rainha de Cardolan nos anais da história, sendo lembrada apenas como uma serva do rei de Arthedain. Nirnadel caiu em batalha no ano 1412 da Terceira Era, quando o reino de Cardolan foi subjugado e destruído pelas forças de Angmar. E após a queda do reino, a maioria das poucas pessoas que ainda moravam em Cardolan morreram com a Grande Praga, em 1636 da Terceira Era. E o restante da população abandonou o reino após o Witch King, com seus poderes de necromancia, ressuscitar aqueles que haviam perecido para a doença, pois esses se tornaram as criaturas tumulares que passaram a assombrar toda a região. E em seguida nós temos o reino de Húdaur, o mais desgraçado dos três. Vamos começar. Aldarion, filho caçula de Arendur, foi o primeiro rei e fundador do reino de Húdaur. Após a morte de seu pai, ele liderou o movimento separatista de Cannith Bryn, que se tornou a capital do novo reino de Húdaur. Húdaur era o mais inóspito dos três reinos dos Dúnedain do Norte, e sua população era na maioria composta por homens selvagens das montanhas. O rei Aldarion morreu no ano 951 da Terceira Era. Orodreth, filho de Aldarion, foi o segundo rei de Húdaur e morreu no ano 988 da Terceira Era. Eldathorn, filho de Orodreth, foi o terceiro rei de Húdaur e ele morreu em 1031 da Terceira Era. Eldarion, filho de Eldathorn, foi o quarto rei de Húdaur e morreu no ano 1107 da Terceira Era. Formendacil, filho de Eldarion, foi o quinto rei de Húdaur e ele morreu no ano 1176 da Terceira Era. Ruga, filho de Formendacil, foi o sexto rei de Húdaur e ele morreu em 1231 da Terceira Era. Elenwen, filha de Ruga, foi a sétima rainha de Húdaur. Ela morreu em 1307 sem deixar filhos. Então, o poder do reino foi usurpado por um lorde dos selvagens, que eram conhecidos como Homens das Montanhas. E esse cara trabalhava secretamente para Angmar. Aldor foi o oitavo rei de Húdaur. Ele não era descendente de Isildur, e sim um lorde dos Homens das Montanhas. Em seu reinado, Malvegil, o rei de Arthedain, proclamou-se rei de toda Arnor. Mas Aldor não reconheceu Malvegil como seu novo rei, e por baixo dos panos ele fez uma aliança com o reino dos bruxos de Angmar. Quando Argeleb I se tornou rei de Arthedain e renovou a proclamação de seu pai, Aldor também o rejeitou, o que gerou uma batalha entre Arthedain e Húdaur, onde Arveleg I foi morto. Aldor morreu em 1347 da Terceira Era. E por fim nós temos Elagost,
o nono e último rei de Huldaur. Não se sabe se Elagos era ou não filho de Aldor, mas provavelmente não, porque ele foi traído e assassinado pelos Homens das Montanhas, espiões de Angmar, em 1355 da Terceira Era. E bom, a minha teoria pessoal é de que Elagos era um lorde de Arthedain, e ele conquistou Cameth Brin de volta, derrotando assim Aldor em 1347 da Terceira Era. Daí então, o rei Argeleb I o teria nomeado como governante de Huldaur, mas isso é só especulação da minha parte. Mas eu acho que encaixaria perfeito com o fato de que depois ele foi traído e assassinado, como eu disse, pelos espiões de Angmar, que estavam sob o comando do Witch King, que tomou o reino para si. Após a queda do reino de Huldaur, os hobbits que viviam lá, em sua maioria Sturs, ou se mudaram para o oeste, ou voltaram para os vales do Anduin, em Rhovanion. E no ano 1409 da Terceira Era, Angmar oficialmente anexou Huldaur ao seu território, e nessa época já não havia nenhum Dúnedain morando lá. E é dito que após a queda de Angmar, muitos dos Guardiões do Norte estabeleceram vilarejos por aquela região, mais uma espécie de porto seguro do que de área residencial, já que eles eram naturalmente um povo nômade. E por serem um povo reservado, eles provavelmente escolheram aquela região para construir as suas casas justamente por se tratar de um lugar inóspito, e quase ninguém ia para lá. Mas agora sim, vamos voltar 100% ao legendário escrito pelo professor Tolkien para poder falar do terceiro e último reino dos Dúnedain do Norte, Arthedain. Amleth, cuja etimologia do nome eu não sei dizer, foi o primeiro rei de Arthedain. E ele reinou do ano 861 até o ano 946 da Terceira Era. Herdeiro legítimo de seu pai, Earendil, é na família de Amleth que a verdadeira linhagem de Isildur teve continuidade. E o seu reinado foi relativamente pacífico, tirando, é claro, os conflitos constantes com seus irmãos, reis de Cardolan e Huldaur, que tinham como base a delimitação da fronteira dos três reinos, principalmente a montanha de Amon-Sul, onde havia sido construída a Torre do Topo do Vento, que guardava uma das Palantiri de Arnor. E diferente de seus ancestrais, ele não tomou para si um nome em Quenya quando se tornou rei, e sim um nome em Sindarin, provavelmente porque ele tinha mais contato com os Sindar, que viviam em Eriador, do que com os Eldar, que viviam em Lindon. Em Arthedain ficava a maior parte da vila de Bree, assim como o condado, onde a maioria dos hobbits viviam. Beleg significa o Grande em Sindarin, mas ele provavelmente recebeu esse nome em homenagem ao herói élfico dos dias antigos, Beleg de Doriath. Ele foi o segundo rei de Arthedain e reinou do ano 946 até o ano 1029 da Terceira Era. O reinado de Beleg, filho de Amleth, não foi marcado por nenhum grande conflito ou coisa assim, exceto aqueles já comuns pelas fronteiras dos reinos de Huldaur e Cardolan, principalmente na montanha de Amon-Sul. Malor é um nome bem difícil de traduzir na verdade, mas a palavra Mal significa ouro em Sindarin, então tem alguma coisa a ver com isso. Ele foi o terceiro rei de Arthedain e reinou do ano 1029 ao ano 1110 da Terceira Era. Foi durante o reinado de Malor, filho de Beleg, que os Istari chegaram à Terra-média, e os magos lhe aconselharam bastante, fazendo com que Arthedain se mantesse fiel aos propósitos dos Valar e, consequentemente, aos propósitos de Eru e Ilúvatar. Foi também em seu reinado que a sombra se abateu sobre a Floresta Verdejante, fazendo com que essa ficasse conhecida como a Floresta das Trevas. E a partir daqui, os problemas com goblins e orcs floresceram pelo norte da Terra-média, e todos assumiram na época que isso era culpa do Witch King, a quem eles carinhosamente apelidaram de o Necromante de Dol Guldur. Além disso, também foi no reinado de Malor que os primeiros hobbits, os Harfoots, atravessaram as Montanhas da Névoa e se estabeleceram em Eriador. Celeparn é um nome de tradução desconhecida, mas os fãs de Tolkien assumem que significa prata suficiente. Isso porque Celeb em Sindarin significa prata e a raiz Farn significa suficiente, só que tá errado essa estrutura, não é bem assim que se monta uma palavra, então é estranho, mas enfim.
Ele foi o quarto rei de Arthedain e reinou de 1110 a 1191 da Terceira Era. No reinado de Kelepar, filho de Malor, mais hobbits apareceram em Eriador, e esses eram os Sturs e os Fallowhides. E também foi durante o seu reinado que Gondor, o reino dos Dúnedain do Sul, prosperou como nunca em sua história, atingindo o ápice do seu apogeu, enquanto que Arnor ficava cada vez mais dividida. Celebrimbor provavelmente significa Lorde como Prata em Sindarin, porque Celebrim significa como prata ou tipo prata, e Taur, que quando usado como sufixo na construção de uma palavra se torna Or, significa Lorde ou Senhor, dentre outras coisas, mas enfim, ele foi o quinto rei de Arthedain, tendo reinado do ano 1191 a 1272 da Terceira Era. Celebrimbor, filho de Keleparn, teve um reinado relativamente tranquilo, tendo em vista que nessa época Arthedain havia atingido um certo entendimento com Cardolan e Húdaur sobre as suas fronteiras, exceto obviamente o Topo do Vento em Amon Sul. Malvegil significa Espada de Ouro e ele foi o sexto rei de Arthedain, reinando de 1272 a 1349 da Terceira Era. Foi durante o reinado de Malvegil, filho de Celebrimbor, que o Witch King fundou o Reino dos Bruxos de Angmar, composto por orcs, homens sombrios e outras criaturas terríveis. E devido a essas influências sombrias nas Montanhas da Névoa, os hobbits se mudaram mais para o oeste, se estabelecendo na cidade de Bree. E com o surgimento desse novo inimigo, e a situação finalmente melhorando entre os três reinos do Dúnedain, Malvegil sentiu a necessidade de unificá-los, e se declarou como rei de toda Arnor, o que foi obviamente rejeitado pelo rei de Cardolan e pelo rei de Húdaur, então isso não deu em nada. Argeleb significa Rei Prateado, e ele foi o sétimo rei de Arthedain, reinando de 1349 a 1356 da Terceira Era. Argeleb I, filho de Malvegil, renovou a proclamação de seu pai e se declarou o rei de toda Arnor. Cardolan finalmente cedeu e o reconheceu como rei, mas Húdaur, que havia caído nas garras de Angmar, o rejeitou. Em resposta, Argeleb I foi até Húdaur com seus exércitos para enfrentá-los, mas foi derrotado e morreu em batalha. E depois desse evento, os últimos hobbits que moravam ainda em Húdaur se mudaram de lá, ou indo para o oeste, ou atravessando as Montanhas da Névoa de volta aos vales do Anduin. Arveleg significa Rei Poderoso, e ele foi o oitavo rei de Arthedain, reinando desde 1356 até 1409 da Terceira Era. E com a ajuda dos Dúnedain de Cardolan e dos Elfos de Lindon, Arveleg I, filho de Argeleb I, atacou Húdaur e vingou a morte de seu pai, conquistando as Colinas do Tempo, que eram a fronteira entre os dois reinos. E depois disso aí, no ano 1409, o reino de Húdaur caiu e o seu território foi oficialmente anexado ao reino de Angmar. As forças de Angmar, então, começaram uma nova campanha para acabar com os Dúnedain do Norte, e assim eles atacaram Cardolan. E a batalha final tomou lugar em Amon Sul, onde Arveleg I e o último rei de Cardolan foram mortos. Eles morreram protegendo alguns soldados de Arthedain que estavam salvando a Palantir do Topo do Vento e a levando de volta para Fornost, a capital de Arthedain. E assim, Cardolan caiu e Arthedain se tornou o último reino dos Dúnedain do Norte. Arafor significa Punho Real, e ele foi o nono rei de Arthedain, reinando de 1409 a 1589 da Terceira Era. E logo após a morte de seu pai, Arveleg I, no Topo do Vento, Arafor se tornou o rei. E com apenas 18 anos, ele se viu tendo que defender a última resistência dos Dúnedain do Norte contra a campanha do Witch King. Mas quando Angmar bateu as portas de Fornost, Círdan, o Elfo dos Portos, apareceu com o exército de Lindon, e os Elfos, junto com os homens de Arthedain, derrotaram o Rei Bruxo, que fugiu de volta
para Angmar. E durante o reinado de Arathor, Gondor lá no sul passava por sérios problemas, incluindo a queimada de Osgiliath, o fratricídio pela galera lá do Sangue Puro, a perda da Palantir, além, é claro, da usurpação ao trono de Gondor por Castamir. Argeleb, como eu já disse, significa Rei Prateado, e ele foi o 10º rei de Arthedain, reinando do ano 1589 ao ano 1670 da Terceira Era. Durante o reinado de Argeleb II, filho de Arathor, muitos hobbits migraram de Bree para uma terra um pouco mais a oeste. Ele então concedeu aos hobbits o direito de morarem ali, sob algumas pequenas condições, e assim eles fundaram o Condado. Também foi em seu reinado que a Grande Praga se abateu sobre os homens, devastando Gondor e Rhovanion, e depois chegando com menos força ao norte. Mas mesmo assim, a Grande Praga causou muitas mortes em Eriador, principalmente aos moradores do lugar onde antigamente ficava Cardolan, que foram todos enterrados num lugar chamado Barrow Downs, que a partir de então passou a ficar mais conhecido como a Colina dos Túmulos. Aí, o Witch King, só de sacanagem, usou seus poderes para ressuscitar todos aqueles que haviam sido abatidos pela praga, tornando-se criaturas espectrais, que agora assombravam aquela região. Isso fez com que os últimos habitantes de Cardolan abandonassem suas casas e deixassem aquela região completamente deserta. Arvegil significa Espada Real em Sindarin, e ele foi o 11º rei de Arthedain, reinando do ano 1670 até o ano 1743 da Terceira Era. Durante o reinado de Arvegil, filho de Argeleb II, não aconteceu muita coisa de diferente em Eriador, além, é claro, das constantes pelejas contra Angmar aqui e ali. Arveleg, como eu já disse, significa Rei Poderoso em Sindarin, e ele foi o 12º rei de Arthedain, reinando de 1743 a 1813 da Terceira Era. Durante o reinado de Arveleg II, filho de Arvegil, não aconteceu nada de muito diferente do que já vinha acontecendo. Arthedain continuava meio que na mesma. Araval significa Lorde do Poder em Sindarin, e ele foi o 13º rei de Arthedain, reinando de 1813 a 1891 da Terceira Era. Quando Araval, filho de Arveleg II, subiu ao poder, a guerra contra Angmar já durava mais de 400 anos, e os Dúnedain do Norte não conseguiram fazer muita coisa para que o poder do Witch King não se espalhasse por lá. E assim, o rei Araval se juntou aos Elfos de Lindon e de Rivendell para livrar Eriador das criaturas de Angmar, e os três povos unidos obtiveram sucesso nessa campanha. Em seguida, Araval tentou recuperar Cardolan, mas as criaturas das colinas infernizavam a vida de qualquer um que se mudava para lá, então ele deixou isso de lado. Araphant, em Sindarin, significa o Rei de Tudo, e ele foi o 14º Rei de Arthedain, reinando do ano 1891 até o ano 1964 da Terceira Era. Apesar dos esforços de seu pai, Araval, para repelir Angmar, o Witch King conseguiu recuperar suas forças e Arthedain sofreu muito com isso durante o reinado de Araphant. E após 500 longos anos de guerra, parecia que os Dúnedain do Norte finalmente iriam sucumbir à escuridão. Foi então que Araphant formou uma aliança com os Dúnedain do Sul, quebrando o silêncio entre Gondor e o Reino do Norte. E para oficializar essa união, Arvedui, o filho de Araphant e consequentemente príncipe de Arthedain, se casou com a princesa de Gondor, Firiel, e ambos passaram a viver em Fornost. Mas enquanto Arthedain lutava contra o Witch King, Gondor lutava contra os Easterling, Haradin, Númenóreanos Negros e Corsários de Umbar. E sendo assim, essa aliança não serviu de nada porque nenhum dos dois reinos pôde mandar ajuda para o outro. Angmar então atacou mais uma vez, devastando as vilas e cidades de Arthedain. Porém, eles não conseguiram penetrar na capital, Fornost. Arvedui significa o último rei em Sindarin, e ele foi o 15º
e último rei de Arthedain, reinando de 1964 até 1975 da Terceira Era da Terra-média. Antes de se tornar rei, Arveduy se casou com Firiel, a princesa de Gondor, e quando o rei de Gondor e todos seus descendentes morreram em batalha, naquele que ficou conhecido como o Desastre de Ithilien, ele se achou no direito de reclamar o trono do sul para si, pois assim eram as leis de Arnor, mas não as leis de Gondor. E um conselho presidido pelo regente Pelendur apontou Eärnil, um parente distante do falecido rei de Gondor, como o novo rei, e não Arveduy. E quando Arveduy foi coroado como rei de Arthedain, o reino já estava em um estado deplorável, e para piorar, o Witch King resolveu atacar Fornost, a capital. Ele pediu ajuda a Gondor, mas já era tarde demais, e as forças de Angmar invadiram a última fortaleza dos Dúnedain do Norte. A maioria dos Dúnedain sobreviventes buscou refúgio em Lindon, onde Círdan, o Elfo dos Portos, os recebeu de braços abertos. E entre eles estava Aranaf, filho de Arveduy. Porém, Arveduy e alguns outros poucos Dúnedain, não querendo atrair um ataque de Angmar ao reino dos Elfos, foram se esconder nas antigas ruínas das cidades dos Anões nas Montanhas Azuis, as perdidas Belegost e Nogrod. E eles levaram tesouros consigo, como o Anel de Barahir, a Palantir de Fornost e a Palantir do Topo do Vento. Eventualmente eles rumaram ao norte e foram ajudados pelos esquimós de Forokel, que por medo ou pena deram comida e abrigo aos Dúnedain. Quando Aranaf ficou sabendo do paradeiro de seu pai, ele pediu a Círdan que o ajudasse, e o Elfo dos Portos enviou um navio até o cabo de Forokel para resgatar Arveduy. O último rei de Arthedain deu o Anel de Barahir como agradecimento aos esquimós e entrou no navio. Porém, eles foram pegos em uma tempestade que levou Arveduy e as duas Palantir para o fundo do oceano. E foi só após esse trágico evento que os homens de Gondor finalmente chegaram aos Portos Cinzentos com uma tropa poderosa. E os elfos se encheram de esperança ao ver o tamanho de seu exército. Então, os elfos de Lindon e os homens de Gondor rumaram para a batalha e derrotaram o Witch King, o que causou a queda do reino de Angmar. Aranarf, filho de Arveduy, passou a viver com seus homens no norte, nunca estabelecendo moradia fixa em lugar algum e combatendo toda e qualquer criatura maligna que rondasse por Eriador. Eles se tornaram um povo reservado e misterioso, e com o passar dos anos ficaram conhecidos apenas como os Guardiões do Norte. Foi só quando o rei Elessar subiu ao poder que Arnor se ergueu novamente, na Quarta Era da Terra-média, dessa vez com o nome de o Reino Unificado de Gondor e Arnor.